Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Uma das principais dificuldades na implantação de políticas públicas de combate à homofobia é a falta de dados sobre os casos de violência contra homossexuais, que é e foi o tema dessa semana no Grande BH em Pauta. Como não existe o crime de homofobia, é difícil identificar nas ocorrências policiais quais casos tiveram relação com o preconceito contra o público LGBT. As estatísticas de 2011, feitas com base nas denúncias no Disque Direitos Humanos e casos noticiados na imprensa, mostram que em Belo Horizonte, foram 108 casos de violência contra homossexuais, sendo 60 de violência psicológica, 28 de discriminação e 12 de violência física, sendo 8 mortes. No Brasil, foram mais de 6.800 casos, sendo 1.081 de violência física e 38 homicídios. A supervisora do Núcleo de Atendimento e Cidadania à População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a delegada Margarete de Freitas Assis Rocha, defende a criminalização da homofobia, mas também ações educativas para reduzir os casos de homofobia. Olha, eu acho que são as duas vertentes. Eu acho que tem que se criminalizar realmente o crime de homofobia, porque hoje nós fazemos um enquadramento legal a esses preconceitos, né, aos atos praticados em relação às pessoas que têm orientação sexual diferente dentro do Código Penal, através de delitos, de ameaça, constrangimento ilegal. Então, seria conveniente que se tipificasse a homofobia. Mais conveniente ainda seria a educação, né? A prevenção, a disseminação do que é homofobia, os preconceitos, se levar às escolas, né, questões de orientação sexual e realmente trabalhar. Hoje nós trabalhamos dentro da Polícia Civil com o NAC LGBT, que é o que faz o acolhimento nos casos relacionados à prática de crimes, né, em detrimento à orientação sexual dessas pessoas. A coordenadora do Grupo de Pesquisa Gênero, Sexualidade e Sexo da Faculdade de Educação da UFMG, Adla Betsaida Martins Teixeira, destacou que é possível usar a educação para reduzir o preconceito contra o público LGBT. A forma, assim, de tentar educar a população para que diminua essa incidência, diminua esse tipo de ato tão selvagem e que denota tanta ignorância, porque junto com a ignorância, vem o preconceito. O preconceito é um reflexo de uma grande ignorância. É um absurdo numa sociedade como a nossa ainda termos que conviver com essa violência, né? Pais que saem à rua com seus filhos e que têm a orelha decepada porque suspeitam de que são homossexuais. Bom, e de fato a homofobia ela afeta todos nós. Esse pai e esse filho foram afetados por um preconceito homofóbico. O fato de ser mulher na sociedade, um modelo de mulher ou um modelo de homem é uma restrição homofóbica, é uma crença homofóbica de que existe apenas um modelo de masculinidade ou de feminilidade. O nosso trabalho tem sido na escola de investigar como essas situações ocorrem, porque muitas não são declaradas. Muitos dos homossexuais e heterossexuais que entrevistamos, eles não se dão conta do preconceito. Então, quando você entrevista jovens homossexuais que evadiram da escola muito cedo, eles não percebem, não fazem nenhuma relação com processos de exclusão que sofreram. Eles sequer se dão conta. O especialista em questões de gênero, professor da UFMG, Luiz Morando, chamou atenção para a dificuldade da implantação de políticas públicas nessa área. Há uma certa inexperiência, pelo pouco tempo de trabalho nessa área, por parte das organizações governamentais, seja no nível municipal, estadual ou federal. Esse tipo de violência, ele tem se tornado uma atenção mais privilegiada dos órgãos governamentais há pouco tempo, há pouco menos de uma década. E isso acaba afetando, essa pouca experiência acaba afetando essa notificação de melhor qualidade. E, posteriormente, uma atuação mais efetiva nesse ponto. E sobre as políticas públicas adotadas no Estado, o repórter Bernardo Miranda conversou com a coordenadora do Centro de Referência Homossexual de Minas Gerais, Valquíria Laroche. Acompanhe. Valquíria, qual que é o trabalho feito pelo Centro de Referência
homossexual aqui de Minas? Bom, na verdade, como eu te disse, parte, né, do nosso princípio basilar, nós trabalhamos aqui com política pública. Né? Não obstante, obviamente, colocando o dedo, né, dos direitos humanos, ou seja, uma intervenção dos direitos humanos LGBT em todas as outras pastas do Estado, falando para fora, articulando entre as pastas e articulando com o movimento social, óbvio, né, e tendo como documento norteador para os nossos trabalhos as conferências, por exemplo, conferência estadual, já aconteceram 2, né, conferência nacional, o produto dessas conferências, as propostas retiradas em assembleia, portanto, faladas pela sociedade civil, né, propostas pela sociedade civil, aprovadas em assembleia, né, e este documento vem para o governo de Minas e Valquíria, enquanto gestora, por um exemplo, né, tem que discutir aqui nos outros segmentos, porque seria uma ingerência nossa, né, tratarmos de tais questões, né, com, por exemplo, a saúde ou a segurança pública, sem discutir, e aquela outra pasta é que vai apresentar o projeto, né, talvez até feito por 2 partes, 2 mãos ou 2 instituições, CODES, SEDES, por exemplo, como foi a criação da delegacia específica no tocante à violência. O Estado de Minas Gerais também, o ano passado, deu uma resposta com a criação do NAC, Núcleo de Atendimento e Cidadania da Polícia Civil. Né, o Núcleo de Atendimento e Cidadania não tem o título de delegacia, porque não existe a tipificação do crime de homofobia e está em nível federal, infelizmente, não é só em nível federal, não está em nível de Estado, né, precisa ser incluído na legislação penal, né, esse código, ser tipificado, né, o crime. Então, né, a população brasileira sabe que isso está por anos sendo discutida lá em outras esferas, né, do legislativo principalmente, mas não aguardando tal decisão ou tal documento normatizador, né, orientador de toda a população ou dos órgãos competentes, né, para a defesa, né, a garantia dos direitos daquele cidadão e cidadã violado ou violentado aí psicologicamente, moralmente, até fisicamente e levado muitas vezes ao crime de morte, né, e crime hediondo, né, com requintes de crueldade. O Estado de Minas Gerais criou esse núcleo de atendimento especial para a população LGBT. Esse núcleo fica ali no centro, na sede, né, da Delegacia de Mulheres, do Idoso. Não é mais um gueto, porque os outros núcleos tinham sido anteriormente criados, né, Delegacia de Criança e Adolescente, da Mulher, né, do Idoso. Então é mais uma pasta dentro dessas ditas minorias, não é uma fala da Valquíria, mas, né, nós entendemos que o crime homofóbico no nosso país cresceu, e não é diferente aqui no Estado de Minas Gerais, infelizmente. E Valquíria, quais são os principais problemas enfrentados pelos homossexuais aqui no Estado? Todos, né, infelizmente. O primeiro violador é a família, o segundo violador, a escola, né? Não estou falando aqui pela modernidade do dito bullying, né? Que nós tratamos isso como preconceito, como todo. Claro que é um bullying, sim, faz parte dessa tradução de bullying, faz parte sim, mas é o preconceito, muitas vezes do gestor, do educador, do diretor da escola, que não consegue lidar com o diferente. Então, às vezes a pessoa está ainda no seio da família, mas a escola acaba apresentando aquele problema para a família e ali desencadeando diversos problemas, inclusive a expulsão, né, por não conseguir tratar o diferente dentro de uma diversidade humana, né, nos causa estranheza, espanto, né, por parte de um educador que deveria saber que a sociedade é diferente, né, que o ser humano é diferente, e é mais uma das especificidades de uma humanidade, né, e essa pessoa fica alijada, né, de um processo de se capacitar, de se formar e disputar o mercado comum de trabalho, restando, enfim, apenas o gueto, nichos específicos, como o salão de beleza, o maquiador, nem todo mundo tem talento para isso, né? Ou buscando o mercado do sexo, quanto profissão ou quanto único meio de sobrevivência daquela pessoa que já foi expulsa de casa, depois foi expulsa da escola, não consegue, infelizmente, disputar o mercado comum de trabalho. E o que o Estado tem feito
para tentar combater esse problema efetivamente? Diferentemente da fala de muitas pessoas que estão no lugar, né, devido, tem que fazer essa fala mesmo, claro que estão na sociedade civil, muitas vezes por desconhecimento do serviço prestado pelo governo do Estado de Minas Gerais, mas nós temos grandes avanços sim, pioneiros no Estado brasileiro, quanto à criação da ala específica, não é um novo gueto, né, não é um gueto, porque cerceados estão todos a liberdade, ali foi uma intervenção comportamental na prevenção de anestesiais, então foi uma intervenção de saúde pública, que as pessoas eram violentadas sexualmente, eram duplamente punidas por serem travestis, por serem gays, afeminados dentro de um presídio masculino, né? Nós temos direitos previdenciários e beneficiários, nós temos a criação do NAC, no de atendimento à cidadania da população LGBT, uma delegacia dentro da Polícia Civil, nós temos um nome social garantido no âmbito do poder público executivo do Estado de Minas Gerais. Então existem sim grandes avanços desse Estado, que infelizmente as montanhas nos invisibilizam, né? E graças a Deus eu posso noticiar com orgulho aqui para você. Essa foi Valquíria Laroche, coordenadora do Centro de Referência Homossexual de Minas Gerais.